E aqui de imagem plena está hoje comigo de novo a temática dos ralis, isto porque fomos à procura e já encontramos aqui um dos mais talentosos da nova geração dos ralis, é o Pedro Almeida, que regressa para todos os efeitos às entrevistas exclusivas aqui do 16 Válvulas. Poucas horas, podemos dizer as coisas assim, depois de ter terminado o Rally Casinos do Algarve, precisamente onde nos encontramos no passado fim de semana, uma prova onde ele termina empatado, vejam só, empatado, e a classificação reflete precisamente isso. Não é muito comum, mas é verdade que ele terminou empatado com um dos seus colegas de profissão, que já vamos conhecer. Mas sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas. Pedro, obrigado mais uma vez pela simpatia, pela disponibilidade, pela rapidez com que aceitou este meu convite. E eu ia pedir precisamente, Pedro, antes de entrarmos em detalhe sobre a prova do Algarve, pelo menos sentimento, nesta altura, como é que se sente após a conclusão da segunda prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Bem-vindo, Pedro. Uma boa noite. Bem, antes de mais, boa noite. Obrigado pela oportunidade de fazer esta entrevista. Bem, após o Algarve, sinto-me aqui com uma sensação um bocado agridoce. De facto, o rally iniciou de uma forma boa. O qualifying foi, sem dúvida, o melhor qualifying que fiz desde que faço rallies. As coisas correram bem, estava tudo a fluir e fizemos um bom tempo. Infelizmente, para a partida do rally, tivemos ali alguns percalços, no sentido em que todos os meus adversários mais diretos são prioritários e por isso tenho a vantagem de ter 2 minutos para o carro à frente. E eu, como não tenho esse estatuto, arranquei 1 minuto atrás do carro que é à minha frente, que era o Craig Breen, que Só o Craig Breen. Por então rápido, ainda faz mais pouco aos outros. e pronto, e de facto quando arranquei não conseguia ver a primeira curva e mesmo assim disseram para arrancar. Não consegui ver a primeira curva, fui durante a maior parte do troço dentro da poeira dele. Inclusive saímos de estrada 2 vezes por causa disso e condicionou-nos logo o nosso arranque do rally. Acabei por perder 30 segundos, acho eu, nessa classificativa, e com os 30 segundos também foi toda a minha confiança que tinha andado a ganhar durante os testes e durante o qualifying, etc. E pronto, e por isso fiquei um bocado triste e um bocado desanimado. E já vamos falar especificamente então da prova do Algarve. Há aqui detalhes que são importantes de ouvir, mas percebo, pelo menos a nível de sentimento, que não é de todo o sentimento mais agradável. Mas eu queria pedir ao Pedro, então, numa ordem cronológica, vamos voltar atrás um bocadinho este nosso filme e vamos perceber, neste caso, a aposta para esta temporada. É o refazer de uma dupla que já se conhecia, com o Mário Castro, com quem também tive a ocasião de estar no passado fim de semana nesta prova. Eu ia perguntar ao Pedro, em relação ao montar deste projeto para esta temporada, se foi algo fácil, isto é, depois de 2022, foi fácil juntar todas as peças do puzzle para estar a competir, ou, pelo contrário, questões de patrocínio, questões de agenda, enfim, questões de pormenor, poderiam ter posto aqui em causa a presença no CPR 2023. Pedro. Começar por responder à primeira pergunta que me fez, se foi fácil organizar o projeto para este ano. A resposta é que não. Penso que é de conhecimento geral aquilo que se está a passar com as marcas de carros. Nós podemos ter o dinheiro para comprar um carro novo, mas não há carros novos para comprar. E eu, no final do ano passado, tive uma boa proposta para o carro que competi no ano passado e vendemos o carro com a expectativa de, no início do ano, comprarmos um carro novo. Com toda esta situação, isso foi impossível, continua a ser impossível. Nós continuamos no mercado para comprar um carro e a verdade é que não há carros, e os carros que há são carros antigos com preços de carros novos, e por isso o início do ano foi um bocadinho mais difícil para montar o projeto. A ideia era ter um carro meu para eu poder rodar mais quilómetros e, quando rodo mais quilómetros, estava mais competitivo. Isso não foi possível, tivemos então que optar por alugar um carro
E quando fomos à procura de possibilidades de equipas para nos alugar carros, surgiram várias opções, e aquilo que nos pareceu mais apetecível foi com a MAP, que é a equipa que me está a acompanhar este ano. Equipa espanhola. Exatamente, que me está a acompanhar até o momento. Temos fechado toda a época de terra, ou seja, até o Rally de Portugal. Daí para a frente ainda não tenho nada definido. E pronto, e nesse aspecto foi um bocado mais difícil, porque quando alugamos um carro os gastos aumentam logo, e como tenho um orçamento que é limitado e curto, o que vai acontecer é que é certo que não vou ao Rally da Madeira, infelizmente, é um rally que eu gosto muito, mas não vou poder ir porque de facto é um rally que fica muito caro e pronto, vai ser impossível estarmos presentes, e eventualmente poderei também ter de abdicar do Rally do Vidreiro, que será o último do ano. A ver, vai depender um bocadinho como correrem as coisas, mas aquilo que se está a prever é isso neste momento. E em relação aos patrocínios, apresentando a proposta de estar presente no Campeonato de Portugal de Rallys não ajudou, ajudou até determinado ponto, mas está difícil também o mercado de eventuais patrocinadores. Quer-nos dar aqui uma ideia do seu lado, como é que foram as negociações? Porque é visível pelo menos a VLB, não é? Portanto, penso que é disso que vamos falar. É assim, nunca, pelo menos eu falo pela minha experiência, nunca foi fácil conseguir angariar ali uma boa carteira de patrocinadores. Conseguimos arranjar alguns patrocinadores mais pequenos, mas este projeto é de facto muito caro e não podemos andar aqui com patrocínios pequenos, porque senão o carro não ia ter espaço para meter autocolantes. E de facto está muito difícil de conseguir arranjar parceiros para correr. Aqueles que temos este ano são exatamente os que tínhamos no ano passado e que temos nos últimos, se calhar, 5 ou 6 anos, sem alteração nenhuma. Por isso, desse aspecto, tenho mantido os que me têm acompanhado até agora e não tenho conseguido nada de novo, além de andar a tentar todos os anos. Falta falarmos então outra vez de Mário Castro, que é mais que experiente navegador, e juntam-se aqui de facto dois grandes valores que nós temos em Portugal. Sim, eu comecei com o Mário ano passado e foi sem dúvida uma excelente adição à minha equipa. Nós fazemos uma boa equipa, no meu ponto de vista, e as coisas têm corrido bem, a gente está-se bem, e pronto. E da minha parte é uma coisa para continuar. Muito bem. Em relação a este ano, e já a nível competitivo, tivemos já a presença então no Rally de Faf e as outras localidades. Acabou por ser como? O que é que o Pedro nos pode dizer agora já com uma margem suficiente para refletir sobre tudo o que aconteceu? Faf foi aquele, pronto, foi o primeiro rally, não é? Não posso dizer que tenha, sinceramente já nem me lembro muito bem como é que correu o Faf, para estar aqui com muito pormenor. Mas pronto, acho que não estive à altura daquilo que queria e por isso, logo depois de Faf, ou seja, agora na preparação do Rally do Algarve, fizemos uma preparação mais reforçada, até ao limite daquilo que é as minhas capacidades financeiras, porque lá está, se eu fizesse uma preparação como gostaria, provavelmente em vez de fazer menos 2 rallies este ano, só fazia 4. Por isso, pronto, fizemos aquilo que foi possível e pronto. E na Boreira não, no Rally do Algarve já estivemos um bocadinho melhor. Penso que se não tivesse sido aquele percalço na primeira classificativa, a história teria sido outra e tinha feito um resultado um pouco melhor. Mas pronto, são coisas rallies. Em relação à neutralização que acontece depois, já, e dando aqui o salto rapidamente para o Algarve, devido ao acidente, a quem desejamos desde já as boas melhoras para os envolvidos,
mas no caso concreto, o Craig Green e depois a seguir também, e já não afetou assim, do Bernardo Souza, em relação a esta prova do Algarve, aquela primeira situação, porque dizia que partia precisamente atrás do Craig Green, que tem aquela saída, acaba também por desconcentrar, ou aquela questão, depois da neutralização, já não interfere, mas atrasa muito na vontade de correr, naquilo que é necessário. Não, de forma alguma. Nós sabemos que no nosso desporto que há acidentes, felizmente ninguém se magoou, e no final estava tudo bem. Foi uma coisa normal, o Craig Breen saiu de estrada, estava a sinalizar o ok, eu passei e não perdi grande tempo. E depois o carro atrás de mim, que foi o Bernardo que também ficou, que não teve qualquer interferência na minha prova. E depois o rally, com neste caso a sequência, em pisos, que eu gostava de ouvir a opinião, claro, do Pedro, mas em pisos de nível de campeonato do mundo, terá sido isso? Gostou dos traçados e dos pisos utilizados, sabendo que o Rally Casino do Algarve tinha sido em asfalto e este ano regressa ao campeonato em terra? Sim, eu conheci o Rally do Algarve em asfalto, e conheci o Rally do Algarve em terra de ter visto. Lembro-me de ser pequeno, lembro-me de andar na escola e faltar um teste de inglês porque, porque fui ver o Rally de Portugal com o meu pai, precisamente ao Algarve. E era a única lembrança que eu tinha do Rally do Algarve em terra, mas de facto adorei o Rally. Os pisos são espetaculares. Por o piso ser tão duro, não há degradação da primeira para a segunda passagem. Aquilo depois de limpar mantém-se sempre mais ou menos constante. Ouvi também falar muito do risco de furo. Não me pareceu nada de preocupante. Nos troços, por exemplo, do Rally de Portugal, do primeiro dia, acho que o risco de furo é muito maior, pelo menos aquilo que me pareceu. E pronto, adorei o Rally, espero que continuem a fazê-lo a contar para o Campeonato de Portugal Rallys e espero estar lá no próximo ano. Muito bem, Pedro. Sabendo que depois no final acaba empatado com o Palmeireles, portanto, a nível de tempos, pergunto-lhe se, e aqui já vamos ter que estar sempre na questão do se houvesse aquelas duas classificativas que depois são anuladas, as duas últimas, iríamos ter, neste caso, um Pedro Almeida diferente, mais atacante para ir ganhar a posição à frente, ou pelo contrário, queria era chegar ao final e ter aqui a noção que tinha feito um bom rally? Não. É sempre uma incógnita, não é? Nós sabemos, pronto, não sabemos. Eu durante a manhã tive ali alguns problemas, como já referi. Para a parte da tarde já encarei o rally de outra forma. E se for analisar os tempos, diria que nas duas classificativas ganhei sempre tempo. Eu acho que comecei a tarde a 12 segundos do Palmeirense e terminamos empatados. E eu ia fazer tudo para nos últimos dois troços ficar à frente dele, sem dúvida nenhuma, que ia fazer por isso. Agora não sabia o que é que podia acontecer. Isso é sempre uma incógnita, nunca vamos descobrir. Muito bem. Pedro, próxima prova, já vamos estar então na Aboboreira. Expectativa, sabendo-se que é também uma zona já conhecida, já rodou lá, o que é que tem já de expectativa? O que é que pode eventualmente mudar, seja no carro, seja na equipa, seja naturalmente do seu lado como piloto? Acha que há necessidade de mexer alguma coisa? Não, o Rally da Aboboreira é um rally que já conheço do ano passado, e até de anos anteriores, que cheguei a fazer de Peugeot. Por isso, o objetivo será sempre tentar atacar os lugares mais da frente. O meu objetivo agora será andar ali sempre no quarto lugar, para se houver ali uma desistência ir para o terceiro. Por isso, sim, será esse o objetivo. O ano passado o rally foi um rally positivo, consegui na maior parte dos troços mostrar alguma velocidade. Infelizmente tivemos também um problema que não nos deixou ficar um bocadinho melhor, mas acho que este ano temos tudo para que as coisas corram bem e fazer um bom resultado na Boboreira.
Muito bem. Última questão que eu tinha aqui, porque fiquei com essa informação atrás da orelha, tem a ver com o compromisso com a equipa espanhola, que está a preparar o seu Skoda. Falou-me que era um compromisso até ao Rally Portugal, até terminar os troços em terra. Depois disso, vai haver negociações com outras equipas ou haverá um pré-acordo? Ou o que é que vai acontecer quando passarmos para o asfalto, sabendo que não vai estar presente em 2 provas? É assim, as negociações com outras equipas podem sempre acontecer, mas Okay. as coisas com a Mapo têm corrido bem, não tenho razão de queixa alguma, por isso, se tudo continuar da forma que tem corrido, vamos continuar com eles até ao final do ano, ou eventualmente até conseguirmos ter um carro novo. Muito bem, vamos estar atentos a isso. Em relação à opinião sobre os rallies em geral, pergunto aqui no Pedro, porque noto que tem de facto essa vontade de estar um pouco mais à frente, como é natural, como qualquer competidor. Eu perguntava-lhe a sua opinião sobre os rallies para este ano, 2023. Está a gostar de ver, porque também anda na luta e nota com estes formatos também de nova regulamentação, novos rallies para este ano, que estamos a ganhar, neste caso, ter um rally de facto de bom nível. Qual é a opinião que tem sobre o Campeonato de Portugal de Rallys 2023, Pedro? Pronto, a minha opinião é um bocadinho influenciada pelo facto de eu ser um piloto particular, não é? Não tenho nenhuma marca a apoiar, não tenho um patrocinador assim muito, muito grande, e por isso o meu orçamento é sempre mais curto que os restantes participantes, ou que a maioria. Então aquilo que eu acho é que não faz muito sentido termos um campeonato nacional com 2 provas FIA, em que somos obrigados a ir, se queremos no final do ano ter a mesma pontuação dos restantes. Penso que o Rally Serras de Faf, ok, tudo bem, pode-se fazer. Não devia ser 2 dias, porque estamos a fazer 200 km de rally, enquanto os rallies do CPR são só de 100. Acho uma barbaridade termos de pagar 6.000 euros de inscrição para fazer um rally. Acho que isso não é correto. E a mesma coisa no Rally de Portugal. Pagamos uma inscrição enorme, somos os últimos carros a sair, né? Ou quase os últimos. Não temos visibilidade nenhuma. E por isso, de facto, eu acho que essas 2 provas deviam ser repensadas, porque teríamos muito mais vantagem a ir, por exemplo, a um Rally dos Açores, como foi este ano, que não fazia parte do Campeonato da Europa nem nada. Teríamos muito mais visibilidade do que no Rally de Portugal. Mas pronto, essa é a minha opinião. Acho que devíamos arranjar maneira de baixar aqui um bocado os custos. Eu falo por mim, se as coisas continuarem da forma que estão e os custos aumentarem desta maneira, eu não estarei cá muitos mais anos a fazer rallies, pelo menos neste nível. E pronto, e acho que se as coisas não mudarem, o futuro dos rallies em Portugal, especialmente para a geração mais nova, como é o meu caso, vai ser um bocado triste, vai acabar por desaparecer. Importante reflexão que vamos acreditar, ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa. Pedro, então para terminarmos, deixava-lhe aqui o microfone aberto para os agradecimentos, porque estar presente numa prova destas e num campeonato como o nosso, e depois ainda mais como um piloto que não é de equipas oficiais, eu dava-lhe aqui a oportunidade de agradecimento, sejam pessoas, sejam patrocínios, enfim, há alguém que mereça aqui um agradecimento por estar a tornar possível esta aventura de termos o Pedro Almeida, além de piloto, estar presente no campeonato de rallies. Sim, os agradecimentos é sempre para as pessoas do costume, as pessoas que me apoiam, Força! que é acima de tudo é o meu pai, que além do meu pai também é meu patrocinador e é Patrocínio. também quem gera o resto dos patrocínios e quem angaria a maioria deles. E é basicamente depois também aos outros patrocinadores. Não me vou estar agora aqui a referir nomes, depois posso me esquecer de algum e é um bocado chato, mas a todos em geral que me continuam a apoiar todos os anos para eu continuar a participar no Campeonato de Portugal Rally.
Muito bem. E a mim, só me resta agradecer esta oportunidade, Pedro. Fico contente por vê-lo ainda com vontade de estar nos ralis. Nota ali uma certa desilusão em relação àquilo que tem que enfrentar, mas vamos acreditar que os tempos venham, sejam melhores e vamos querer ter o Pedro ainda por muitos anos e bons anos aqui nos ralis, e era bom sinal para todos termos a geração do Pedro ainda a competir connosco. E da nossa parte, Pedro, mandar um abraço em nome da equipa 16 Válvulas, um bom rally já da Abu Bureira e um bom terminar de temporada. Marcamos nessa altura um ponto de encontro. Fazemos aqui um balanço, lançámos aqui já vários temas. Vamos ver como é que eles correm até ao final do ano. Combinado, Pedro? Combinado. Muito obrigado. E bons voos. Obrigado e uma boa noite, Pedro. Até breve. Obrigado.